É muito importante que você use o tipo e o tamanho de forma ideal para aquela massa e que você prepare essa forma correta. Como que eu vou saber qual é o tamanho da forma, qual é o tipo de forma ideal? Depende da massa, depende da quantidade de massa. Então, em regra, a receita tem que dizer qual é o tamanho da forma, tá? Para que você tenha uma noção ali. Se não der, você vai somar os ingredientes secos. Aí tem todo um jeito de fazer a conta para você saber qual é o tamanho da forma. Mas o ideal é que a receita já traga esse tamanho para você, tá? O que você tem que observar? Você precisa completar essa forma com metade da massa crua ou até 2/3 dessa forma com massa crua. Por quê? Que eu não posso colocar menos nem mais. Se eu coloco menos da metade de massa dentro da forma, eu não vou ter muito crescimento dessa massa. Ela não vai ficar muito alta porque eu tenho pouquinha massa, eu não tenho muita força para expandir, né? Já que ela tá numa altura pequena. Então o ideal é colocar pelo menos a metade da forma de massa crua. Por que eu não posso encher a forma? Porque eu preciso de um espaço, um respiro para essa massa, porque ela vai crescer dentro do forno, né? E se eu encho a minha forma de massa crua, ela vai transbordar dentro do forno, vai virar um peteco, tá? Então precisa ser de metade até 2/3 da forma de massa crua. Mais que isso não, menos que isso também não, tá bom? Muito importante. O que mais? Como que você vai preparar essa forma corretamente? E aí nós temos algumas opções de preparo dessa forma. Inclusive, essa é uma etapa que você tem que fazer antes de fazer a massa, tá? Prepare a sua forma antes de fazer a massa. Bom, vou dar alguns exemplos de massas e de tipos de preparo de forma que eu faço. Quando eu tô fazendo um bolo de cenoura, que é o que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz hoje, que ficou bem macio. Quando eu faço um bolo de cenoura, eu gosto de untar as laterais e o fundo com óleo vegetal e polvilhar açúcar demerara. Então eu faço uma crostinha crocante e mais colorida, né, mais caramelizada na lateral e no fundo da forma. Então eu gosto de fazer desse jeito, unto as laterais e o fundo e polvilho açúcar. Posso polvilhar também cacau, no caso de um bolo de chocolate, posso polvilhar uma farinha, se você quiser. O que eu gosto de observar? Quando você está usando o óleo vegetal, principalmente se você usa pincel, cuide para você não colocar muito óleo, tá? Não deixa, só passa uma melequinha, tá? Uma fina camada de óleo na sua forma. Por quê? Porque, por exemplo, se você estiver usando farinha, se você coloca muito óleo na sua forma, você vai formar uma crosta de farinha, vai cozinhar ali uma crosta de farinha ao redor do seu bolo, e isso não é legal, né? Não fica agradável nem visualmente e nem para comer aquilo. Então, o ideal é você passar uma fina camada de óleo, polvilhar pouquinho farinha, só para você conseguir desenformar corretamente, tá? Para que não fique aquela crosta no fundo e na lateral do seu bolo, tá? Outros jeitos de preparar a forma, você pode untar o fundo e colocar papel manteiga, ou sem untar mesmo, só colocar o papel manteiga já resolve. Você pode usar papel toalha também, tá? Guardanapo desses maiores você consegue cortar e colocar no fundo. Minha mãe, inclusive, só usa guardanapo, né? Eu uso papel manteiga e depende ali do tipo de bolo, eu uso outros tipos de preparo de forma. É muito importante uma coisa. Quando você for preparar a sua forma, se você não estiver usando nenhum ingrediente seco para polvilhar, somente o papel manteiga, né? Você não unta as laterais. Por quê? O que acontece? Quando a sua massa está crescendo dentro do forno, né? Ela usa as laterais da forma para aderir e crescer mais, né? Para ela ter mais estrutura. Então a lateral da forma também ajuda a dar estrutura para a massa. Imagine que você untou essas laterais, ou seja, elas estão escorregadias. A massa vai crescer, vai encontrar uma barreira de gordura aqui do lado, na lateral, ela não vai conseguir aderir na forma e ela vai tender a crescer em formato cônico. Então eu já recebi muitas perguntas assim também. Ai, por que minha massa desgruda da lateral? Né? Ela fica com um diâmetro menor do que a forma. Pode ser porque você untou a lateral com óleo ou com manteiga. E aí, com essa barreira de gordura, minha massa não adere à lateral e vai tender a ir para o centro. Então ela desloca, né? Ela sai da lateral e vai mais para o centro, ela pode formar um cone também no centro da sua massa. Então é muito importante, não unte a lateral somente, só se você for polvilhar algum ingrediente seco nela para você conseguir fazer com que a sua massa adira, não sei nem como é que fala, para que tenha aderência, né, na lateral da sua forma, para que a massa consiga subir direitinho, ficando retinha.